Resumo da primeira até a quarta temporada de Stranger Things. A quinta temporada de Stranger Things chega hoje. E pra você que, assim como eu, não tinha assistido ainda as outras temporadas, eu trouxe esse resuminho aqui rápido pra você conseguir assistir esse vídeo e já ter tudo fresquinho aí na memória pra já engatar na quinta temporada, beleza? A série começa com aquele preceito que eu adoro, que é ali as crianças, né, meio que você sabe que elas vão ter que enfrentar ali algum tipo de mal, algum bicho. Então no início a gente tem ali a galerinha, a gente conhece os personagens principais, né, o Will, o Justin, o Mike e o Sinclair. Mas beleza, a gente vê ali eles jogando o Dungeons and Dragons, que inclusive sempre é uma coisa muito importante em todas as temporadas, né? Sempre dá o nome aí da galera. E eles bem no começo estão enfrentando ali o Demogorgon na campanha deles de Dungeons and Dragons, né? E acontece que o Demogorgon acaba pegando o Will na campanha e logo no primeiro episódio o Will acaba sumindo. E com a chegada desse trailer da quinta temporada, a gente consegue algumas explicações sobre o que aconteceu com o Will ali na primeira temporada. Por quê? Lá, de fato, na primeira temporada, a gente achava que o Demogorgon, né, que é o nome que eles deram para aquele bicho do capeta da outra dimensão, a gente achava que ele tinha pego o Will. Mas, porém, entretanto, todavia, com as informações que a gente tem hoje, é muito mais plausível que o próprio Vecna, lá da quarta temporada, tenha pego o Will lá na primeira temporada. Por quê? Quando a gente vê aquela perseguição do bicho ao Will, chega um momento em que a porta do Will, a tranca da porta do Will se abre sozinha. E a gente sabe que Demogorgon, aquele bicho lá, não tem poder nenhum telecinético, né? A única pessoa que tem poder telecinético lá no mundo invertido é o Vecna. E para além disso, para além dessa pista aí, que tá na cara, né? A gente ainda teve a cena, né, extra do Will lá no mundo invertido, que a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele lá no mundo invertido. A gente só sabia que ele tava lá, na casinha dele lá de boa, de repente ele tava lá naquele outro local onde o pessoal acha ele, né? Então a gente vê ali que essa movimentação dele de onde ele estava para aquele outro local foi um momento em que ele é perseguido por um Demogorgon, ele é pego por um bicho, só que o bicho não leva ele, e o próprio capetoide lá não faz nada com ele, ele só leva ele até o Vecna, e o Vecna que bota a planta lá na boca dele e de alguma forma conecta o Will a ele, né? Ao mundo invertido ali, naquele momento. Então isso aí já explica muita coisa, né? Já liga a primeira temporada, a quarta temporada e a última temporada. Mas vamos lá, continuando aí com um resumo, né? A primeira temporada, basicamente, o Will some, fica aquele clima do capiroto, de uma cidade super pacata, onde uma criancinha, uma bonitinha, some do nada, todo mundo fica louco. A mãe do Will é uma das únicas que não desiste até o final de encontrar o filho dela. Todo mundo acha que ela tá doida, né? Até que o grupinho de amigos ali encontra a 11, que na verdade eles estavam atrás do Will, mas acabam encontrando a 11. E a gente meio que começa a descobrir a ligação ali entre o laboratório que criava a 11, né? Que a gente descobre que ela tem poderes. Começa a descobrir a ligação do laboratório com a 11 e talvez com o desaparecimento do Will. Até que o pessoal lá do laboratório descobre essa situação que a galera tá investigando. Tentam forjar a morte do Will com um corpo falso, né? Mas isso não dura muito tempo. Até que a turma descobre o mundo invertido, que eles toda a vida ficam fazendo alusão ao jogo de Dungeons and Dragons, né? Que seria um mundo que tem lá no mundo de fantasia do Dungeons and Dragons. A Joyce e o Hopper vão lá para poder salvar o Will, conseguem encontrar ele e no final dessa temporada a gente tem uma batalha entre as crianças e o Demogorgon, né? Onde basicamente a 11 meio que se sacrifica, né, para salvar as crianças e mandar o Demogorgon para casa do chapéu. Fica um negócio meio mal explicado do porquê que a 11 some ali naquele momento. Não explica direito se ela foi pro mundo invertido, se ela simplesmente usou os poderes dela ali pra sumir e se esconder, mas não fica muito claro. A gente só descobre que na próxima temporada que ela não tinha morrido, né? Que ela tava só escondida com o Hopper. Ao que deixa entender, ela some, fica na floresta por um tempo e depois acaba indo morar com o Hopper, né? Que ele fica deixando as comidas pra ela lá na floresta, vai se alimentando ali e em algum momento vai pra casa dele e fica lá sendo criada por ele. Então a gente vai pra segunda temporada. Nessa temporada o Will já tá de volta, né? A galerinha ali tá vivendo de boa, suave, mas por entretanto, todavia, as coisas não tinham ficado totalmente de boa. Hoje a gente sabe que o Will, a partir daquele momento ali da primeira temporada, já estava ligado ao mundo invertido por causa do que o Vecna fez com ele, né? Então tem um momento ali até que ele cospe um bicho lá do mundo invertido, né? Que no caso ali a gente acaba descobrindo que era uma espécie de bebezinho Demogorgon. E ele começa a ter as visões do Devorador de Mentes. Que também, quando chegar lá na quarta temporada, eu vou explicar pra vocês que tem
Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Devorador de Mentes, né? Mas vamos lá, vamos pela visão que a gente tinha na segunda temporada dele. Basicamente, o Will via esse capeta, né? O capeta lá sombrio, que era gigantesco, e o pessoal achava que ele era meio que o chefe do Demogorgon, né? Durante a temporada, a gente meio que descobre basicamente que esse capiroto estava criando uma cacetada de túneis por baixo de Hawkins, basicamente para fazer a mesma coisa ali, pelo que eu entendi, que acontece na quarta temporada, né? Meio que tomar a cidade, fazer a cidade entrar no mundo invertido, tipo isso, né? E quando a gente descobre isso, a galera vai tentar impedir o capirotinho. Nessa temporada entra um personagem extremamente carismático, que acontece repetidamente, né? Acontece na segunda e acontece também na quarta temporada, essa mesma situação, mas com personagens diferentes. Que nessa temporada é o namorado da Joyce, né? Que eu esqueci como é o nome dele agora, não sei se era Billy. Eu sei que, cara, super gente boa, né? Quem assistiu aí sabe, mas vamos lá, continuando. É basicamente ele quem descobre ali o que o capiroto tava fazendo lá embaixo eram túneis, que o pessoal meio que desafia ele a descobrir lá um joguinho dos desenhos que o Will tinha feito. Ele que ajuda também a achar o Hopper, quando o Hopper tinha entrado nos túneis lá e acaba ficando inconsciente. E basicamente essa temporada é a galera tentando deter os planos aí desse Devorador de Mentes que o Will tinha visto. Nesse meio do caminho aí, o Will acaba sendo possuído por esse Devorador de Mentes, né? Ele já tinha uma certa ligação, mas o Devorador de Mentes realmente acaba possuindo o corpo do Will e controlando ele, né? Do meio pro fim da temporada, a gente descobre que nessa temporada os soldados do capiroto são os Democães, que eles chamam de Democães, que é basicamente a forma menos evoluída do Demogorgon. Os Democães acabam se tornando Demogorgons na teoria, né? E diferente da primeira temporada, que era só basicamente um soldado super evoluído, né? Nessa temporada eram trocentos mil Democães. Que os bichos são fortes pra cacete também. Então se passa a temporada inteira os caras tentando deter esse capirotinho, até que no final da temporada eles fazem a missão lá dentro do laboratório de Hawkins, né? Onde eles faziam ali os experimentos com a 11. E era onde basicamente estava se abrindo novamente o portal. Enquanto eles estão fazendo a missão lá no laboratório para fechar o portal, o pessoal tá tentando tirar o capiroto de dentro do Will. E do outro lado, lá na missão deles no laboratório, acontece também outra das cenas mais pesadas assim, e no caso a mais triste tranquilamente dessa temporada, que é quando o Bill, que eu falei para vocês, um dos personagens aí mais interessantes, mas ele acaba indo de base nessa temporada, né? Coisa que pareceu Game of Thrones para mim. Nunca imaginei que eles iam matar o personagem tão legal, tão gente boa que foi apresentado nessa temporada, né? Mas encerra basicamente assim, nessa segunda temporada, eles conseguem fechar o portal. A 11 basicamente consegue fechar o portal. Eles conseguem exorcizar o capiroto do Will, mas porém, entretanto, todavia, eles conseguem fechar o portal aparentemente com o capeta do outro lado, né? O Devorador de Mentes. Mas o pedacinho do Devorador de Mentes que ficou no Will, que tava dentro do Will, que é expulso lá, meio que não volta pro mundo invertido, ele fica no mundo normal lá, né? E é a partir desse gancho aí que começa a terceira temporada. A gente passa mais um ano, então basicamente a terceira temporada começa com a galera ali bem de boa, né? O grupo, todo mundo tranquilo, a 11 já tá mais estabelecida ali, já tá conseguindo namorar mais com o Mike e tal, a galera tá de boa, mas o Devorador de Mentes que tinha ficado lá, que tinha saído do Will, né, e tinha ficado no mundo, começa a mexer as manguinhas ali e meio que começa a matar ratos, e a carne que ficava explodida dos ratos começa a se juntar e formar um capiroto lá de carne. E em determinado momento da temporada, o Billy acaba sendo capturado por esse bicho e acaba sendo controlado, virando ali o principal boneco controlado por ele, né? E ele começa a sequestrar pessoas durante toda a temporada, leva pro capiroto de carne, o capiroto de carne mata também e acaba juntando a carne desse povo tudo pra ele, e ele vira um bicho capirotesco gigante de carne, inclusive uma das temporadas mais nojentinhas, né? Nessa temporada se resume basicamente a isso, depois que eles descobrem que esse capiroto de carne tá vivo e tá pegando o povo, meio que eles vão enfrentar esse capiroto, e tem, além dessa trama principal, né, tem a trama do buraco pro mundo invertido, que os capeta dos russos estão tentando abrir de novo. Então é basicamente os caras tentando enfrentar mas tentando fugir, né, do capeta das carnes, e o outro grupo tentando destruir esse plano de abrir o portal pro outro mundo dos russos, né.
E daí do meio pro fim dessa temporada, enquanto eles estão enfrentando lá o capiroto de carne no shopping, o Billy acaba indo atrás da 11, né? Até que chega um momento que a 11 entrando lá na mente dele meio que consegue libertar ele do controle do capiroto. E nesse momento o Billy protege a 11 e o restante do grupo, né? Inclusive a Max, todo mundo ali, meio que se sacrificando para dar um pouquinho mais de tempo para eles. Depois desse sacrifício do Billy, basicamente os caras ficam tentando enfrentar lá o capeta o máximo que dá. A 11 nesse meio tempo meio que acaba perdendo os poderes dela, mais pra frente a gente acaba descobrindo que era basicamente um bloqueio mental dela ali, não era que de fato ela tinha perdido os poderes. E lá no outro foco principal, a galera acaba conseguindo destruir ali a máquina que tava tentando abrir o portal pro outro mundo, mas acaba tendo que sacrificar o Hopper pra que isso acontecesse, né? A gente acha que o Hopper morreu porque ele ficou lá do outro lado, a bomba se explode e a gente chega na quarta temporada, onde basicamente eles achavam que tinham vencido, né? Tinham vencido o Demogorgon lá na primeira, o Capeta das Sombras na segunda, o Capeta das Sombras cheio de carne na terceira. Tinham fechado os portais, estava tudo suave, né? Mas, porém, entretanto, todavia, começam a acontecer mortes meio escabrosas nessa quarta temporada. Devo dizer assim, as mortes mais capirotescas, mais de terror mesmo, acontecem nessa quarta temporada, né? Bem no começo, assim, um clima bem de terror. E é nessa temporada onde a gente também é apresentado ao Ed, né? O mestre lá da turma de Dungeons and Dragons dos meninos lá no ensino médio. Um personagem muito legal, né? Faz parte meio que dos excluídos ali. Mas a primeira morte capirotesca que acaba acontecendo dentro da casa do Ed, né? Meio que ele envolvido ali, e todo mundo começa a achar que foi ele, porque ninguém vai achar que foi o capiroto que fez isso. E também já tinha todas aquelas notícias saindo dizendo que Dungeons and Dragons era cor do capeta, então acabaram unindo o jogo que o Ed fazia parte, que ele era o mestre, que se chamava Hellfire, unindo essa morte capirotesca que aconteceu na casa dele, né? Enquanto ele tava lá, e juntou um mais um, deu dois, né? Acabaram meio que colocando a culpa no Ed. Inclusive, achei bem interessante essa referência que eles fizeram lá, que eram realmente coisas reais que aconteciam, né? Não sei você aí, mas eu, na minha época de jovem mancebo, de moleque, só o que a gente via aí era notícia dos caras dizendo que o jogo era do capeta, que o Yu-Gi-Oh! Era do capeta. Tudo basicamente que tivesse ali fantasia no meio era do capeta. Então a temporada começa a se desenrolar a partir daí, outras mortes vão acontecendo, a gente começa a perceber que as mortes que estão acontecendo têm relação entre si, meio que todo mundo ali que morreu tinha ido se consultar com a terapeuta, todos eles meio que tinham sensação de culpa por alguma coisa que tinha acontecido na vida deles, e a bagaceira fica mais séria ainda quando a gente descobre que a Max tá marcada pra morrer. Aí nessa hora, meu amigo, a negada fica doida. Todo mundo começa a ir atrás do que é que pode estar acontecendo para descobrir mais o que é que seria aquela situação ali, como é que eles poderiam ajudar a Max. Eles basicamente descobrem que existe esse outro capiroto lá no mundo invertido, que era o Vecna, que é basicamente uma alusão ao jogo de novo de Dungeons and Dragons, que eles estavam enfrentando um bicho chamado Vecna, que era um bruxo, e eles dão o nome do bicho pro capeta do mundo invertido. Nesse momento, a galera faz a alusão que se o Demogorgon era o soldado 5 estrelas, o Vecna meio que seria o general do Devorador de Mentes. Vendo do ponto de vista ali do que a gente já sabe da primeira temporada, que foi o Vecna quem capturou o Will, que ligou ele ao mundo invertido, talvez essa não seja a alusão correta. Talvez o próprio Vecna seja a mente por trás de tudo, né? Quem realmente estava planejando e fazendo todas aquelas ações ali. Mas, porém, entretanto, todavia, quando o Vecna chega no mundo invertido, que acontece isso aqui, né, nessa quarta temporada, que a gente descobre, o Vecna vê que as coisas já existem lá, o mundo invertido meio que já existia, né? Pelo menos um mundo lá onde esses capirotos vivem. Não necessariamente o mundo invertido, né? Mas já tinha os Demogorgon lá, já tinha o Devorador de Mentes, uma sombra lá do capeta lá em cima, pelo menos, não sei se era exatamente um bicho, né? Então, eu pelo menos não sei te dizer exatamente se o Vecna controla o Devorador de Mentes, se o Devorador de Mentes é realmente um bicho e o Vecna controla ele, ou é só uma sombra que o Vecna controla pra fingir que é alguma coisa, mas realmente é
ele ali. Ou se o Devorador de Mentes é meio que um chefe do Vecna. Poderia ser também, aquele bicho lá realmente poderia ser o vilão. E ele controla o Vecna como um general, né? Mas o que é mais provável, já que teve toda essa ligação aí da última com a primeira temporada e colocaram o Vecna, é que o Vecna realmente seja o capiroto que controla tudo. E também meio que fica claro que na quarta temporada que o mundo invertido não é uma coisa que existia desde sempre. O que existia era aquele mundo que o Vecna chegou, né? Quando ele pisa lá, o mundo invertido em si, que é meio que um espelho do mundo real, né, que eles conhecem, aparentemente foi criado naquela época ali onde o Will, na primeira temporada, onde o Will é capturado. Porque na quarta temporada, quando eles invadem novamente o mundo invertido para ir atrás do Vecna, eles descobrem que tudo que tava ali no mundo invertido meio que é como se tivesse pausado no tempo lá naquela época onde o Will foi capturado. Então meio que fica claro que aquele mundo invertido ali foi criado naquela época. E se foi criado naquela época, provavelmente foi o Vecna quem criou, né? Por que exatamente ele precisava fazer isso para conseguir fazer o que ele quer, né? Botar em prática o plano dele ainda não foi muito bem explicado, mas a gente tem essas informações aí. Então aí durante a quarta temporada a gente descobre, né, que o Vecna basicamente foi uma das crianças lá do laboratório, foi a primeira criança do laboratório que a 11 foi treinada, a primeira criança capirotesca, né? Mas ao que parece ele era uma criança meio incontrolável. E os caras acabam colocando um chip nele lá pra ele não conseguir usar os poderes dele, que depois é arrancado, a 11 consegue tirar e ele recupera os poderes de volta. E acontece toda aquela situação. Ele mata todo mundo, a 11 enfrenta ele, manda ele pro mundo invertido e as coisas se desenrolam a partir daí. No meio dessa temporada, o Ed fica fugindo, né? Tem toda aquela situação ali. A gente descobre que pra meio que se salvar ali do feitiço do Vecna, a pessoa precisa estar escutando a música favorita dela, porque aquilo ali na mente dela meio que abre um portal para ela conseguir escapar, que foi como o pai do Capiroto Júnior escapou, na época lá que ele começou a matar a gente quando era criança. Então no primeiro dia onde a Max vai morrer, os caras acabam salvando ela, colocando a música preferida dela para ela escutar. Ela consegue salvar uma cena também fantástica. E depois disso eles acabam elaborando um plano, utilizando a Max como isca, para poder pegar o Vecna, porque eles acabam descobrindo que o Vecna fica lá na casa dele, né, na casa antiga dele, quando ele vai efetuar as, digamos, execuções dele ali, né? Então eles elaboram um plano, entram lá nos portais, né? Acaba descobrindo também que em todo lugar que ele fez cada execução abriu-se um portal, né? Então vai uma galera pro outro mundo, fica outra galera na casa do Capiroto no mundo normal, para poder fazer com que ele vá atacar a Max, e quando ele for atacar a Max, todo mundo vai saber onde ele tá, eles podem ir lá e passar o cerol no bicho, né? Aí fica basicamente esses 3 núcleos, na verdade os 4 núcleos, né? Que também tem um núcleo da Joyce tentando salvar o Hopper, que tinha sido capturado pelos russos. Então basicamente a Joyce tá lá tentando salvar o Hopper, a galera tá na casa do Capiroto usando a Max de isca, o pessoal tá indo lá no mundo invertido na casa do Capiroto passar o cerol no Vecna, e o núcleo mais legal de todos, pra mim pelo menos, era o Justin e o Ed tentando ser a isca. Engraçado que seria o núcleo mais coadjuvante ali e acaba, pra mim, pelo menos, sendo o núcleo mais legal. Tendo uma das cenas mais legais de todas as temporadas de Stranger Things, que é quando o Ed começa a tocar o rock and roll lá pra atrair os guardas, né, da casa do Capiroto do Vecna. Eles conseguem atrair e meio que ficam lá lutando, mas em determinado momento, quando eles veem que os bichos vão entrar lá e eles não vão conseguir mais ganhar tempo pro pessoal que tá indo lá cancelar o CPF do Vecna, o Ed acaba meio que se sacrificando, deixa o Dustin passar pro mundo normal e sai voado de bicicleta pra poder ganhar mais tempo pra galera. E, amiga, ceninha. Então, basicamente, o Ed se sacrifica numa cena triste pra caramba. A galera lá na Rússia, né, vai enfrentar os capirotos que estão lá na Rússia, só pra poder dar uma ajuda ali pra galera que estavam enfrentando o Vecna, né? Porque eles sabem que eles são uma mente coletiva, então sempre que eles machucam um dos bichos, eles também machucam o Vecna, e eles dão uma certa ajuda pra eles, né? O Vecna cai, entre aspas, na isca ali do pessoal, mas meio que ele já sabia de todo o plano da galera, e pra ele não ia dar certo, né? Então ele tá lá, vai matar a Max. O Sinclair até tava ali com a música pra colocar na Max,
mas ele acaba sendo interrompido por aquele otário lá do time de basquete que chega lá com raiva. Então meio que a Max ia de vala naquele momento, mas a 11, que tava também em outro núcleo, que esse é o núcleo mais chatinho pra mim, inclusive esse outro núcleo, que é o núcleo que vai atrás da 11, né, que a 11 foi lá treinar pra recuperar os poderes, eu pulava tudo. Não sei vocês aí, mas eu pulava todas as partes. Que parte chata. Mas basicamente ela consegue, usando o poder lá da mente, entrar lá no sonho da Max e meio que proteger ela durante um tempo, o que dá mais um tempo pro pessoal chegar até o Vecna, onde o Vecna tá, mas acaba meio que não dando tempo total, e o Vecna consegue derrotar a 11 e começa a esbagaçar a Max. Pelo que eu me lembro, quebra as duas pernas, quebra os dois braços, só não mata, que basicamente o final ali do ritual é arrancar o olho pra dentro, acho que esbagaça o que tem dentro da cabeça, né? No caso ali ele não consegue chegar até esse final especificamente, porque a galera atrapalha ele, né? E começa a tocar fogo nele. Aí basicamente a Max fica toda lascada e a gente jura que ela vai de base. O pessoal consegue queimar, esbagaçar o Vecna na porrada, que meu também que fica sem entender se ele tinha ido de vala ou não, pelo menos no começo ali. Mas depois a gente vê que quando eles saem lá da casa, o Vecna não tá mais ali. Não sei como é que ele consegue escapar pegando fogo daquele jeito, mas escapou. E meio que a gente fica sem saber ali se a Max tinha de vala ou não, porque ela acaba meio que desmaiando nos braços do Lucas, né? Aparentemente tendo ido de Vasco. Mas a 11, usando os poderes mentais dela ali, aparentemente consegue, pelo menos não deixar a Max morrer. Ao que dá a entender no final da quarta temporada, a Max de fato vai de vala por alguns segundos, por 1 minuto, se eu não me engano, e depois ela acaba retornando. Então meio que o ritual ali do Vecna foi completo, né? Ela foi de Vasco, apesar de ter voltado depois. Então o Vecna consegue abrir todos os portais que ele queria para poder fazer o bagulhinho ali e abrir, meu amigo, crateras na cidade de Hulk. E assim, jovens gafanhotos, acaba a quarta temporada, indo começar a quinta, né, com a galera basicamente indo ter o combate final ali com o Vecna, já descobrindo que o Vecna estava envolvido desde a primeira temporada, né? Mas é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Tomara que esteja gravando.